né? Tudo certinho? Bom dia, professor. Bom dia, né? Pessoal, vamos dar continuidade à aula, tá? Ao conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre poluição medicamentosa, tá? Eu coloquei no AVA já, tá, gente? Bom dia, turma. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Só fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu fazer um download. Bom dia. Pronto. Pronto. Vamos lá agora, gente. Vamos começar, né? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Já Então, apareceu. vamos lá. Poluição medicamentosa. Isso aqui vocês pulam, né? A gente pula. Peraí. Aqui. Poluição medicamentosa. Então, pessoal, a questão dos resíduos gerados em diferentes tipos de serviços de saúde vem sendo considerada gradativamente um tema essencial, ocupando cada vez mais espaço nas agendas político-administrativas dos gestores das áreas de saúde e de meio ambiente. A preocupação com esse tema... Professor, não está aparecendo para mim. Alguém está com problema de visualização ou não? Só ela? Não, Tá eu funcionando consigo sim. ver perfeitamente. O meu tá normal. Tá, então é a internet, tá? Sua Então- internet aí. Então, eu vou sair e entrar novamente, tá? Tá, Então- beleza. Então, vamos lá aqui, repetindo. Então, a questão dos resíduos gerados em diferentes tipos de serviços de saúde vem sendo considerada gradativamente em tema essencial, ocupando cada vez mais espaço nas agendas político-administrativas dos gestores das áreas de saúde e de meio ambiente. Então, a preocupação com esse tema justifica pela necessidade de tomada de decisões políticas e técnico-administrativas, voltada para a promoção da saúde, prevenção de doenças e riscos ambientais. Então, os resíduos de serviço de saúde, os chamados de RSS, pessoal, tem que guardar essas siglas, hein? Provavelmente eu posso pegar uma questão de prova pedindo para vocês correlacionarem e falar qual sigla que é qual, enfim, né? Então, a RSS é resíduos de serviço de saúde. Quando manejado de uma forma não adequada, pode causar danos à saúde ocupacional e à população, bem como poluição do solo, da água e do ar. Então, os resíduos sólidos gerados no serviço de saúde, embora os conceitos, definições e classificações sejam também pertinentes ao RSS, que no caso são os resíduos de serviço de saúde, podem também apresentar no estado líquido e gasoso, além do estado sólido, tá? Conhecer a situação do manejo de resíduos gerados no serviço de saúde, iniciado pela identificação dos tipos e características dos resíduos produzidos em cada setor, é uma condição fundamental para a elaboração de um plano de gerenciamento, né? Pessoal, o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde eu vou chamar de PGRSS, ou Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Tranquilo com essas siglas, gente? Sim, sim. Beleza. Então, nos estabelecimentos de assistência à saúde humana ou animal, o planejamento de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde tem como finalidade propiciar o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde de modo adequado, efetivo e seguro, seguindo as normativas técnicas e legais específicas, de forma a também alcançar a minimização de resíduos, assim como de riscos e custos adicionais. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Sim. Então, vamos passar aqui, então. Então, os resíduos sólidos, resíduos de serviço de saúde, definição e fonte geradora desses resíduos sólidos. Ó, resíduo, ó, popularmente chamado de lixo, tem origem da palavra lix, em latim, que significa cinzas. Definição originária
provavelmente pelo hábito de se queimar os restos sem utilidade. Também, por muito tempo, significou material inútil, imundo e sem interesse para as pessoas. A partir da minha Revolução Industrial do século XVIII, houve um aumento na geração dos resíduos que se acentuou nos séculos seguintes, em termos de condições e de quantidade e complexidade, principalmente nos dias atuais, como os novos modelos de desenvolvimento técnico-científico e de produção de consumo da sociedade, o que vem exigindo cada vez mais intensamente novos produtos de vez para o consumo. Originados de diversas atividades humanas, resíduos sólidos representam atualmente uma das principais questões ambientais, principalmente pela diversidade de sua composição e características físicas, químicas e microbiológicas. Ademais, o volume de geração cada vez maior, né? Então, pessoal, a nossa atual Política Nacional de Resíduos Sólidos, é importante lembrar isso, né, que a PNRS, que são o quê? Política Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada pela Lei 12.305 de 2010, importante lembrar essas leis aí, tá? E o Decreto de 7.404 de 2010 define, ó, então essas duas vão definir, ó, isso é importante para a prova, hein? Definir o resíduo como qualquer tipo de material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas, podendo estar em estado sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos que, por suas características específicas, tornem inviável o seu lançamento na rede pública, de esgotos ou em corpos d'água. Segundo a NBR de 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a nossa ABNT, é importante lembrar essa sigla da ABNT também, que ela se destaca. Então, ó, então aqui a gente tem, ó, Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, e nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, os resíduos são definidos como produto resultante de diferentes atividades como industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição, dentre outras. Estão inclusos nessa definição os lodos provenientes de estações de tratamento de água, o material gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição, como também em determinados líquidos que não podem ser lançados na rede pública de esgoto ou corpos d'água por suas características bem específicas. Pessoal, tranquilo esse trecho aqui ou não? Tá sim. Posso continuar? Ninguém tem dúvida nenhuma nisso não, né? Nem na lei, deu para ter uma noção da lei, nem nas siglas, nada. Tá tranquilo por enquanto. Professor, você pode repetir da lei, por favor? Tá, beleza. Então, ó, tanto a lei 12.305 de 2010 quanto o decreto de 7.404, ambas vão definir o que é resíduo, tá? Juntando as duas, eu vou definir o que é resíduo. Igual aqui, ó, define resíduo como qualquer tipo de material, substância, objeto ou bem descartado, resultando das atividades humanas. Pode ser de estado sólido ou semissólido. Também pode ser à base de gases ou líquidos. Tranquilo isso? Sim. Isso também inclui os lixos hospitalares? Sim, sim, sim. Sim, resíduos Tá sólidos bem. também incluem. Tá. Beleza? Tá bem. Pessoal, tranquilo aqui, gente? Ou não? Tranquilo. Tá, beleza. Passar então. Então, os resíduos sólidos. Habitualmente, quando nos referimos aos resíduos em geral, estamos considerando todo tipo de resíduo gerado, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, e também produzido em diferentes situações ou em condições, conforme definido no que? Na minha NBR 10.004 de 2004, podendo ainda ser oriundo de zona urbana ou rural. O processo de classificação de um resíduo deve levar em conta as matérias-primas, os insumos e a atividade da qual se originou, bem como as características de seus componentes, os quais devem ser comparados em uma listagem específica de resíduos e substâncias, constante nessa mesma norma da ABNT.
cujo impacto à saúde e ao meio ambiente seja reconhecido. Ou seja, né, pessoal, resumindo isso aqui, eu vou ter que saber que tipo de resíduo que é, como é que eu posso, a classificação daquele resíduo, né? Preciso saber como é que ele vai ser descartado. Primeiro, quer dizer, como é que ele vai ser acomodado, como é que ele vai ser, ele primeiro vai ser descartado, eu preciso ter uma acomodação perfeita para aquele resíduo, como é que ele vai ser armazenado durante o tempo dentro do local, próximo ali do ambiente de trabalho, e depois como é que ele vai ser transportado e como é que ele vai ser o destino final dele. Tudo isso eu tenho que saber, tá? Para eu poder acompanhar e fazer da maneira mais correta possível. Beleza? Até aí tá fluindo, ou não? Sim, sim. Então, beleza, vamos lá, então. Então, tá. Um minutinho, gente. Vamos lá. Então, pessoal, aí, ó, o processo de classificação de um resíduo deve levar em conta as matérias-primas, os insumos e a atividade da qual se originou, né? Bem como as características dos seus componentes devem ser comparados em uma listagem específica de resíduos, tá? Constante da mesma norma da BNT, ou seja, que eu acabei de falar com vocês, eu preciso saber direitinho. Detalhes de resíduos. Então, na NBR de 10.004, de 2004 da BNT, ela vai classificar os resíduos em geral em segundo sua periculosidade. O que é periculosidade, pessoal? O risco que pode oferecer esse lixo ao meio ambiente, às pessoas. Sim, é o risco, né? Exatamente. Isso aí. Então, pessoal, eu tenho aí resíduos de classe 1, são os resíduos mais perigosos, que envolvem o quê? Quando apresentam pelo menos uma das 5 características. Se eu apresentar qualquer uma dessas 5 características, ele é classificado como perigoso. Como qual? Ó, inflamabilidade, ou seja, quão fácil ele tem de inflamar. A toxicidade, ou seja, qual o grau de nível tóxico que ele vai apresentar. Se ele é corrosivo, né? Se ele vai afetar a pele, né? Enfim, ou outros órgãos, contato. A reatividade dele, ou seja, se ele entrar em contato com alguma coisa, ele volta a ficar ativo. Isso é perigoso também. E a questão da patogenicidade, ou seja, o quanto é patogênico aquele resíduo, né? Ou seja, quanto é contaminante, como é que ele pode espalhar essa doença, enfim, né? Ou que sejam originados de fontes não específicas, que você não conhece, e de fontes específicas, que você já conhece, sendo eles constantes, respectivamente, em anexos tanto de A e B na norma, que são, no caso de A, resíduos perfluorocortantes, contaminantes, e B, químico, tá? A gente vai falar sobre isso também já já. A atual Plano Nacional de Resíduos Sólidos acrescenta ainda mais 3 características para definir resíduos perigosos. Então, se ele for apresentar uma carcinogenicidade, ou seja, está atrelado ao desenvolvimento de câncer, teratogenicidade, referente ao feto contaminado por alguma coisa, ele pode desenvolver problemas no feto, na hora da gestação. Mutagenicidade é sofrer alguma alteração genética, algum contato que pode haver alguma mutação no indivíduo. Beleza? Tranquilo aqui? Os resíduos de classe 1, por enquanto? Beleza. Seria também aqueles rejeitos radiológicos, né? Antigamente, quando tinha na radiologia para poder o contraste, né, dos filmes ali, não é isso? Isso entraria aí também, nessa classificação de perigoso, com certeza. Porém, ele, na hora de uma outra classificação, ele é separado, mas já a gente vai entrar nesse detalhe aí. Mas é isso aí. Beleza. Beleza? Resíduos de classe 2 são não inertes, não perigosos. Subdividem em classe 2A e classe 2B. Então, ó, 2A, não inertes, apesar de apresentarem propriedade como combustibilidade, ou seja, são combustíveis, né, basicamente. Biodegradabilidade, ou seja, são absorvidos pela natureza, são biodegradáveis. E são solúveis em água, não se enquadram na classe 1 ou classe 2B. O exemplo de resíduos de origem domiciliar incluídos nessa categoria, como papéis, papelão, matéria vegetais, restos de alimentos, podas, entre outros. A classe 2B são os inertes, materiais, quando submetidos à amostragem de uma forma representativa,
segundo a NBR 10.007/2004, não apresentam nenhum dos seus constituintes solubilizados às concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Ou seja, não apresenta nenhum dos seus constituintes solubilizados em nenhuma das concentrações. Ou seja, né, eles não ficam solúveis facilmente em água. Então, por isso tem que ter aquele tratamento lá. Eu estou me referindo ao quê? À questão da potabilidade da água. Executando os aspectos como, por exemplo, cor, turbidez, dureza e sabor da água. A gente sabe que sabor a água não pode ter, né? Quando em contato estático e dinâmico com a água destilada ou deionizada. De acordo com a NBR 10.000/2004 da BNT, podem ser classificados esses daí da classe B: inerte, rocha, concreto, tijolos, vidros e certo plástico de borrachas. Para resumir isso aqui, pessoal, a classe 2A, os não inertes, eles estão relacionados com o quê? Com lixo domiciliar, combustível, a questão dele ser biodegradável e serem solúveis em água. O da classe B, totalmente voltado à questão da potabilidade da água. Aí entra aí também rochas, concretos, tijolos, vidros, certos plásticos e borrachas. Resumindo, é isso. Ficou claro para todo mundo? O classe 2B, no caso, poderia ser considerado aquele rejeito de obra que sobra, esse negócio todo aí, né? Isso, também. Também. Entraria nessa classificação também. Mas geralmente está mais envolvido com a parte da potabilidade da água, mas também podemos incluir que sim. Beleza? Beleza, beleza. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Posso continuar? Pode. Pode, professor. Então vamos lá. Então, o Registro de Serviço de Saúde, conhecidos desde 1993 como RSS, eram denominados lixo hospitalar até o final da década de 1980. Em 1987, a BNT, que é o quê? O que é BNT mesmo, gente? Mexeu minha cabeça agora. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Perfeito, isso aí. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mudou a terminologia para resíduo de serviço de saúde, considerando principalmente que esse tipo de resíduo não era gerado exclusivamente somente nos hospitais. Embora os RSS, ou resíduos de serviço de saúde, ocupam um pequeno percentual de produção de 1 a 2%, em relação ao total de resíduos gerados em uma comunidade urbana, eles representam um importante fator na gestão de resíduos sólidos urbanos, pela possibilidade de contaminação do meio ambiente e de risco à saúde pública. Então, os meus RSS são definidos pela minha NBR 12.807 de 2013, como resíduos resultantes de atividades exercidas em serviço de saúde que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu gerenciamento. Então, a minha RDS, número 306 de 2004, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, acrescenta a exigência ou não tratamento prévio à sua disposição final na sua definição. Ou seja, eu preciso ter uma ideia. A ideia é o seguinte, de acordo com a Anvisa, é o ideal, né? Eu preciso ter um tratamento prévio e saber a destinação final dele. Por quê? Para evitar contaminação. Beleza? Ficou claro isso, pessoal? Você falou RDS. É RDS ou RDC que está no slide? Não, perdão, é RDC, perdão, RDC. RDC número 306 de 2004. Tá, É uma lei, tá? Isso aí eu não vou cobrar a abreviação dela. O que significa RDC? Porque isso é uma legislação. Não vou entrar nesse detalhe no nome dela. O que é RDC? Não. Mas vocês precisam só lembrar de algumas importantes que fazem parte. Beleza? Pessoal, Beleza. até aqui tá tranquilo ou não? Sim. tá tranquilo. Então vamos lá. Quais são essas fontes geradoras, gente? Os resíduos de serviços de saúde no Brasil, ao longo do tempo, vêm sendo organizados por resoluções que definem as fontes consideradas geradoras desse tipo de resíduo. Até 2001, as normativas referentes a esses resíduos indicam como fontes geradoras desses resíduos estabelecimento prestador de serviços de saúde. Porém,
sem especificar a natureza desses serviços, incluindo os resíduos sólidos gerados em terminais de transporte, como os portos, aeroportos, terminais rodoviários. Então, nos anos subsequentes, as fontes geradoras desses resíduos foram ampliadas e mais bem especificadas. Ou seja, eu comecei a ampliar o que é resíduo de serviço de saúde aí. Até aqui, ficou claro ou não ficou claro? Então, professor, eu tenho uma pergunta em relação ao RSS. Mudou para NBR, né? Não, não. Assim, Nada a ver. Não, não, não. NBR é uma legislação. Tá, e era conhecido em 93 como RSS, depois que Não, 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 não. Era conhecido, ó, em 93. era RSS, não? Não, olha só. Não, isso é legislação. Pensa comigo aqui, Sim. ó. Antes era conhecida só como lixo, Lixo, né? Quer ver? Ó, vou voltar aqui. Ó, ó. Aqui, ó, vamos lá. Ó. Em 93, ele ficou conhecido como resíduo de serviço de saúde. Mas antes ele era chamado de lixo hospitalar, até o final de 80, década de 80, tá? É isso, Sim. beleza? Essa parte aqui ficou claro, pessoal, da ampliação, que não era só em hospitais que geravam esses resíduos de serviço de saúde, ou não? No caso das indústrias também é isso, né? Aquela parte que tem a radiologia na parte de indústria, seria essa parte? Também não. Envolveria mais para frente, né? Mas eu estou indo por etapa. Mas depois do hospital, essa coisa, você viu que começou a entrar na parte de transporte também, como os portos, aeroportos e os terminais rodoferroviários. Mas para frente vai entrar nesse detalhe também. Ela vai ser considerada um registro de serviço de saúde também. Beleza? Mas o serviço de saúde está querendo dizer serviço de saúde que tem nos aeroportos, nos portos, é isso que está querendo se referir aí? Esses daqui são qualquer estabelecimento desse aeroporto de transporte ou que faça algum trabalho relacionado a isso, a vacina, medicamento, entendeu? Professor, Oi. coisa de tatuagem também, né? Também, Tudo que tem também. agulha, né? Isso, Também. tudo também. Só que isso aí vai ser na continuação, né? Porque não parou Ah, ainda, né? tá Tá bom? bom. Eu vou entrar nesse detalhe já já. Aí, ó, fontes geradoras, pessoal. Em síntese, as fontes oficialmente consideradas como geradoras de resíduos de serviço de saúde no Brasil, historicamente, foram oriundas das seguintes resoluções. Primeiro, eu comecei com a CONAMA, depois eu passei para a Anvisa. Então, a CONAMA inicial, a resolução número 6 de 1991, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a nossa CONAMA, publicou essa resolução que determina o tratamento de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. Tá? Em 93, deliberou sobre o gerenciamento de resíduos gerados nos portos e aeroportos, terminais rodoferroviários e estabelecimentos prestadores de serviço de saúde. Ou seja, ó, em 91 eu considerei os portos e aeroportos, em 93 eu adicionei o rodoferroviários também e prestadores de serviços, tá? Em 2001, ó, definiu como fontes geradoras qualquer unidade que executasse atividade de natureza médico-assistencial humana ou animal, centro de pesquisas, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde, medicamentos imunoterápicos vencidos ou deteriorados, necrotários, funerárias e serviços de medicina legal e barreiras sanitárias. Essa resolução foi posteriormente revogada. Tá? Ou seja, depois revogado por quê? Vai envolver a parte agora da RDC da Anvisa, de 2003, que apresentou uma ampla lista especificada a serviços considerados como geradores de resíduos de serviços de saúde, tais como todos os serviços que prestam assistência à saúde humana ou animal, incluindo além de hospitais, clínicas, serviços ambulatoriais de atendimento médico e odontológico e serviços veterinários, prestadores de programa de assistência domiciliar, também passou a incluir indústrias e serviços de ensino e pesquisa na área da saúde, serviços de acupuntura e tatuagem, como o colega falou agora há pouco,
serviço de atendimento radiológico, de radioterapia, de medicina nuclear, serviço de tratamento quimioterápico, hemoterápicos, unidade de produção de hemoderivados, laboratório de análises clínicas, anatopatologias, necrotélios, serviços de embalsamamento, e medicina legal, drogarias e farmácia, incluindo as manipulações, unidades de controle de zoonoses, indústria farmacêutica, bioquímicas, unidade de móveis de atendimento à saúde e demais serviços de atendimento à saúde, geradores de resíduos perigosos. Pessoal, quer dizer, abrangeu praticamente tudo que envolve a área de saúde e sejam relacionados. E sejam próximos, né? Com uso de agulha, enfim. Tá? Até aqui, pessoal, de um modo geral, pelo menos, vocês entenderam? Sim. Então, beleza. Opa. Sim. Continuando aqui, então. Um ano depois, de 2004, essa resolução foi revogada da Anvisa para 306 de 2004, sendo mantidos os serviços considerados geradores de serviço de saúde para efeitos legais. Aí eu vou para a RDC 306 de 2004. Então, ó, a resolução vigente, que se mantém até o presente momento como diretriz normativa para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no Brasil, ressaltando-se que se encontra em análise consultiva pública para atualização. Traz de forma aprimorada a especificação dos serviços ligados à área de saúde, considerado fonte geradora de resíduos de serviço de saúde, ao saber que todos os serviços relacionados, ligados à área de saúde, considerada fonte geradora de resíduos, ao saber, são o quê? Atendimento de saúde humana e animal, inclusive serviços de assistência domiciliar e de trabalho de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, já falou, né? Necrotérios, funerárias, serviços onde se realizam atividades de embalsamamento, como talopraxia e somatoconservação, serviço de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive de manipulação, estabelecimentos de ensino, pesquisa na área de saúde, ou seja, a faculdade é considerado resíduo de serviço de saúde. Centros de controle de zoonose, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtoras de matérias e controle para diagnóstico in vitro, unidade móvel de atendimento à saúde, serviço de acupuntura, serviço de tatuagem, entre outros similares. Olha só, presta atenção. Importante, olha só, vamos lá. Foi falado aqui, perguntaram se isso aí entraria, né? Então, essa resolução não se aplica às fontes radioativas seladas, porque elas são de competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da CNEM. Ou seja, as fontes radioativas não entram nas fontes geradoras, tá? De modo geral. Isso aí é da CNEM. Ficou claro isso? Nem os insumos, professor, gerados, no caso? Nem os insumos gerados pela não. É assim, guarda o seguinte. Se eu falei de radiação, você já sabe que toda a parte radioativa é competência somente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ficou claro isso ou não? Sim. Todo mundo entendeu? Posso continuar? Sim. Sim, pode. Então, Só um instantinho. É Oi. da comissão, só não entendi. A fonte Comissão Nacional de Energia Nuclear. Falei de Obrigada. radioatividade, falei de Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tá bom? Resolução CONAMA 358 de 2005. Essa resolução revogou integralmente a resolução CONAMA número 216 de 2001, mantendo a harmonização com a RDC da Anvisa de 306 de 2004, no que se refere às fontes geradoras de resíduos de serviço de saúde, né? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer classificação desses resíduos, né? Então, com o aumento do conhecimento e desenvolvimento tecnológico, novos produtos vêm sendo cada vez mais introduzidos no mercado relacionado à área de saúde, bem como novos padrões de consumo vêm modificando a dinâmica do estabelecimento prestadores de saúde, gerando, consequentemente, uma maior diversidade e complexidade dos resíduos oriundos desses cenários. Para que haja um sistema de gestão seguro e eficiente dos resíduos de serviço de saúde, é preciso, primeiramente, conhecer a forma como se comportam os diferentes tipos de resíduos gerados, tanto no meio ambiente quanto em relação aos impactos à saúde pública. Ou seja, pessoal, eu vou ter que entender tudo, da formação desse resíduo, de onde ele veio,
para que eu uso ele, quando eu termino de usar ele, onde ele é descartado, qual o ambiente, qual é a acomodação dele, tudo aquilo que eu já comentei anteriormente, né? Para isso, a classificação do registro de serviço de saúde é de fundamental importância para se planejar um sistema de manejo, ou seja, como é que eu vou manejar esse resíduo, e gestão adequados e viáveis para aquele resíduo específico. O resíduo pode ser classificado de várias formas, dependendo dos parâmetros adotados, seja quanto ao seu estado físico, seco ou úmido, ou quanto à sua composição química, se é material orgânico ou inorgânico, ou pelos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, ou também pode ser quanto à sua origem. Então, a minha NBR número 10.004 de 2004, ela vai classificar os resíduos sólidos urbanos de acordo com sua periculosidade, apresentando pelas características e propriedades daquele resíduo, bem como em relação à possibilidade de risco à saúde pública e ao meio ambiente. Os resíduos gerados no serviço de saúde, segundo essa mesma norma, são classificados em resíduos de classe 1, que são os perigosos, já comentou sobre isso, pela possibilidade de apresentarem somente características de toxicidade e patogenicidade, que são os dois mais importantes. Há condicionamento desde 2010, como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estão inclusas as características carcinogênicas, a gente já falou sobre ela, teratogênicas e mutagênicas, que também justificam a classificação desses resíduos como perigosos. Até aqui, tranquilo? Você vê que eu repeti de novo a mesma coisa que foi falado anteriormente. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Sim. Beleza, então. Então, pessoal, agora vai a classificação. Ó, o lixo hospitalar, grupo A, são os chamados de resíduos potencialmente infectantes. Essa categoria é mais perigosa, pois ela contém ou pode conter presença de agentes biológicos, com risco de infecção. Exemplo, placas, lâminas de laboratório, bolsas de sangue contaminadas, vacinas de micro-organismos vivos, restos de órgãos, etc. Acomodação, ou seja, como é que deve ser acomodado ele, deve ser colocado ele no saco plástico branco leitoso, resistente e impermeável. Destino, incineração. Aí tem a imagem aí do símbolo escrito assim, resíduo infectante. Ou seja, o que eu tenho de importante para lembrar? O que é o resíduo e aonde que eu vou acomodar ele, onde eu vou colocar ele, onde vai ser meu recipiente, né, nesse caso, e qual o destino final dele. Tranquilo até aqui, gente, essa parte do resíduo? Ou não? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Então, beleza, vou passar para o próximo. Lixo hospitalar, grupo B, resíduo químico. Substâncias químicas que podem causar riscos à saúde e ao meio ambiente. Podem ser tóxicas, inflamáveis, corrosivas, reativas, entre outros. Exemplo, medicamentos e reagentes laboratoriais. Como é que ele deve ser acomodado? Deve ser mantido na embalagem original ou dentro de um recipiente inquebrável. Destino final dele, devolver ao fabricante. A imagem do resíduo é a caveirinha aí, resíduo químico, né? Respondendo perigo aí, né? Tranquilo esse também, pessoal? Sim. Beleza. Lixo hospitalar, grupo C, são os resíduos radioativos. São rejeitos radioativos, materiais que contêm radionucleídeos em quantidades especificadas nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Exemplo, resíduos de exame de medicina nuclear, radioterapia, raio-x, etc. Como eles devem ser acomodados? Devem ser acondicionados em recipientes blindados para evitar o vazamento da radiação. Destino, Comissão Nacional de Energia Nuclear. A imagem aí dos resíduos radioativos. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Sim. AD, lixo hospitalar de grupo de resíduos comuns. Esse lixo é o menos tóxico de origem hospitalar. São resíduos não contaminados, mas não deixam de ter um grau de perigo. Podem não apresentar risco biológico químico para a saúde, mas não é ideal seu descarte do meio ambiente. Exemplo, resíduos de gesso, sobras de alimentos, resíduos de papel e etc. Como é que deve ser feita essa acomodação? Devem ser separados, acondicionados de acordo com o material, né? Os destinos. Esses resíduos podem ser reciclados, reutilizados ou descartados de uma forma correta. A imagem aí do resíduo comum aí,
Tranquilo? É o do grupo D. Tranquilo. Esses resíduos hospitalares, eles são pagos por quilo, né? O descarte dele, não é isso? Pago por quilo? No caso, a empresa, quando cobra para poder recolher esse resíduo hospitalar, é por quilo, né? Que é pago. Por quilo e pela sua especificidade, né? Depende de como é que é o final dele, né? Isso também causa alteração no valor. Sim, sim. Beleza? Continuando. E o último, que é o lixo hospitalar do grupo E, que são os resíduos perfuro-cortantes. Esses materiais perfuro-cortantes são materiais que podem furar ou cortar. Exemplo, lâmina de bisturi, ampola de vidro, agulhas, etc. A acomodação devem ser acondicionados em recipientes rígidos como caixas e o destino final é a incineração. Tranquilo até aqui, gente? Ou não? Tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar o slide, então? Pode sim. Então, vamos lá. Professor, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Tá bem especificado aí essa questão dos resíduos perfuro-cortantes, mas eu fiquei com uma dúvida de uma questão. Geralmente, eu queria saber o ambiente, o ambiente não, como que eu posso falar? Essas pessoas, esse lixo que é levado para fazer incineração, ele tem um local específico onde as pessoas não podem ficar circulando. Como que seria isso? O ambiente aonde é descartado para incineração de lixo tóxico. Como que seria isso? Então, você está falando o quê? Você está falando o quê? Dentro do hospital para separar, por exemplo, ou no final dele? Não, não é dentro do hospital, não. Por exemplo, no final dele, chegou lá as pessoas que vão pegar esse lixo para ser encaminhado para um determinado local, para esse lixo ser descartado. Aí, como que seria isso? É uma indústria? É É uma uma indústria, fábrica? não, é um local que É isso faz que eu queria saber. incineração. É um local separado para incineração, específico. Vai fazer queima. Uhum. Eu vou, no final da nossa disciplina, quase no final, não totalmente no final, mas a nossa penúltima aula, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. É uma aula curta. Assim, o slide é curto. Eu vou passar um vídeo para vocês interessante, que vai entrar sobre toda essa parte de resíduo e de uma profissional enfermeira e fala como é que funciona essa área e mostra isso num vídeo. É interessante para vocês assistirem. Vou passar sem falta para vocês. Eu fiquei com essa curiosidade justamente porque, como eu não sei como é o ambiente que faz esse tipo de descarte, as pessoas que trabalham, por isso que eu queria saber se é indústria, se o local, o que é. Que faz... Separado. O descarte não, Entendi. separado. No caso, só para incineração. Obrigado, professor. Nada. Aí, pessoal, tem grupo A, risco biológico, grupo B, risco químico, grupo C, resíduos radioativos, grupo D, lixo comum reciclável possui classificação própria, grupo E, materiais perfuro-cortantes. Tranquilo até aqui, gente? Show, tranquilo. Então, Professor, aí, eu tenho uma pergunta. O Vai lá, pérfuro vai perguntar. cortante também é incinerado? É. Isso aí. Obrigada. De nada, tanto os infectantes quanto os perfuro-cortantes são incinerados. Grupo A, infectante, gás, álcool, luvas, aventais, macacões de isolamento, EPIs contaminados, tudo são no grupo infectante, no grupo A. Grupo B, olha aqui, ó, a embalagem, como é que é, ó, medicamento, ó, aqui, ó, um galão aqui cheio. Ou você deixa na própria embalagem, ou você separa num tipo de tambor desse aí, tá? Grupo C, radioativo, ó, resíduos de serviço de medicina nuclear e radioatividade. Aqui, ó, tem que ser isolado nesse recipiente aqui, ó. Grupo D, comum, sobras de alimentos, de preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas, saco preto, para ficar mais de infecção.
e perfura cortantes, como agulhas, bisturi, seringas e lâminas de vidro, frascos de vidro injetáveis, numa caixinha de descarpaque. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Bom dia, professor. Tranquilo. Bom dia. Professor, era no trabalho, era para classificar todos os tipos de grupo, porque no trabalho que eu fiz, eu classifiquei. O infectante, o químico, o radioativo, o comum, o perfurante. Então, eu deixei isso livre para vocês. Você classificou, beleza. Eu deixei livre, pessoal. Só falei o tema. Vocês têm que desenvolver a partir do que vocês quiserem. E Beleza? pelo que eu estava vendo na aula, eu coloquei praticamente tudo aquilo que o senhor explicou. Não foi colado, Então, tá não, professor. Então tá beleza. Show? Tá bom, obrigada. Nada, vamos continuar aqui. De novo, pessoal, aí, ó, resíduos infectantes devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco brancos ou vermelhos. Claro, eu preciso estar com a imagem para eu saber que é perigoso, que é infectante. Resíduos químicos devem ser descartados em galões coletores específicos, como está o exemplo aí. Radioativos devem ser descartados em caixas blindadas para evitar que a radiação vaze. Resíduos comuns devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos. Resíduos perfuro-cortantes devem ser descartados em coletores específicos. Né? Professor, Oi. esse descarte é no destino final ou dentro do estabelecimento já tem que ter esse recipiente aí de... Não, dentro do estabelecimento tem que ter. Como é que você vai descartar ele? Ou você tem que... Ele não vai numa embalagem própria dentro do coisa, não. Ele já tem que ter esse... É isso, já tem que ter essas embalagens para você poder descartar ele. Isso é responsabilidade do local, do ambiente. Do Não, mas eu tô dizendo dentro, por exemplo, de uma sala de radiologia. Uhum. Se tiver esse material para descartar, já tem que ter esse recipiente próprio. Tem que ter. O lixo preto, sacola preta, tem que ter. A sacola branca também, já tem que ter a sacola para você poder descartar. Não, quanto a isso, tá claro, mas eu digo assim, ele não vai para uma sacola e depois vai para esse... Não, isso aí eu já estou falando que já vai direto para poder ser armazenado, dependendo da situação, no local próprio, tá, na parte externa, ou um ambiente separado, para poder levar depois ser transportado e ir para o descarte final. Geralmente, esse lixo aí que a colega está perguntando, geralmente dentro do hospital tem dentro da área de raio-x e dentro do laboratório. Vem esse galão aí certinho aí que o senhor falou. Está mostrando aí. Que aí a pessoa já coloca ali dentro e uma pessoa responsável que é responsável em pegar, vem fazer a coleta para poder deixar em um lugar para outras pessoas virem recolher. Isso aí, é isso mesmo. Perfeito. Obrigado pela acrescentar. Ô, professor. Né? Nada. Oi. Professor, eu estava fazendo trabalho e eu vi que esse lixo, depois ele é esterilizado em autoclave, é isso mesmo? Sim. Então, todo lixo infectante, nesse descarte dele final, ele é todo esterilizado dentro desses autoclaves? Acho que é a vapor, não é isso? Não, dependendo do tipo de lixo infectante, sim. Porque olha só, eu estou falando na área hospitalar. Vamos lá, depende do que for. Você vai reutilizar de novo ou é coisa que você incinera? Por exemplo, agulha, seringa. Não, eu estou falando de lixo infectante hospitalar, no descarte final dele. Sim, então, mas é isso que eu estou te falando. O lixo infectante hospitalar, ele pode ser incinerado, dependendo do material que for. Isso que eu estou comentando. Entendeu? Ou não entendeu? Não, sim, mas assim, eu queria saber se todo lixo hospitalar ele tem que passar por isso, entendeu? Não, nem todo lixo hospitalar, não. Tem muita coisa que você vai jogar direto para queimar, para incinerar, para descartar. Sem esterilizar, né? Você vai jogar fora, vai queimar, não vai utilizar mais, você vai queimar ele, entendeu? Porque você não vai usar mais.
Beleza? Ficou claro isso? Ok. Professor, eu acho que eu entendi o que ela está falando. Eu acho que é tipo assim, todos os lixos, eles têm sua classe. Todos eles têm a sua classe. Pérfuro cortante e lixos que são comuns. Um exemplo. Aí ela está querendo perguntar dessa forma. Os resíduos que são pérfuros cortantes, eles vão diretamente para o lugar para poder incinerar. E os resíduos comuns? E os resíduos que são biodegradáveis, essas coisas assim, eles também passam por uma incineração? É isso que eu acho que ela quer perguntar. É Se isso que todos os quer resíduos perguntar? são queimados. É isso? É isso? Ou não é? Na verdade, eu queria saber se a questão é se todo esse lixo de pérfuro cortante, que é infectante, tem que ser esterilizado. Tipo, é porque eu via uma figura do autoclave que é incinerado a vapor. Eu acho que por serem infectantes, entendeu? Aí eu queria saber se todo esse lixo hospitalar é obrigado a passar nesse processo. Eu também até eu fiquei assim meio assim, porque os resíduos cortantes, eu sei que são incinerados. Mas vamos lá, e o resíduo comum, que geralmente fica na sacola preta, eles também, por ser hospitalar, eles também têm que ser queimados? Depende. Ele está contaminado ou não está contaminado? Isso aí depende. Entendeu? É isso que eu tô. Geralmente, quando está na Depende. sacola. Isso, ele está numa área infectante ou está numa área infectante? Eu tenho esse resíduo dentro de uma área que as pessoas estão contaminadas com alguma doença, é infectante, pessoal. Usado infectante. Tem que queimar ele, vai ter que incinerar. Professor, é assim. Mas olha só, presta atenção, falar... deixa eu explicar uma coisa melhor. Vamos lá. Já repararam que quando a gente está comendo comida de hospital, vem o quê? Num isopor e vem num garfo de plástico, não vem? Para poder ser depois o quê? Incinerado. Por isso. Não vem no metal igual a gente tem em casa. Assim, mas se for colocar na ponta do lápis, eu acho que até o comum deveria ser incinerado, queimado também. Por quê? Porque a partir do momento que está dentro da unidade hospitalar, ele já se torna prejudicial. Então, na minha concepção, assim, pelo que eu acho, né, deveria ser queimado também. Mas aí você tem que pensar no seguinte: você tem área, a gente chama de área limpa ou área contaminante? Você tem que saber nortear isso aí, senão você vai mandar tudo. Então você vai ter um gasto grande, porque você vai mandar tudo para incinerar, financeiramente não vai compensar. E é desnecessário também, entendeu? Você tem que classificar conhecer o hospital, vamos dizer assim, vem, de modo geral, conhecer ele bem e saber o que eu posso mandar para incineração ou não, o que eu vou usar a vapor ou não, no autoclave, tudo isso. Então, professor, isso que eu quis dizer naquela hora, porque muita gente, às vezes... Desculpa. Só rapidinho, eu vou falar, só perdão. Então, você vai ter que saber o que você vai reutilizar, o que você não vai reutilizar. Só vai ser usado a vapor, pessoal, aquilo que você vai reutilizar de novo. Aí você vai usar aquele procedimento que a colega falou aí, de vapor, você usar outra clave, tá? Pode continuar, perdão. Não, sem problema. Então, o que eu estava querendo dizer era isso, porque muita gente, às vezes, no hospital, vamos supor, vai abrir uma seringa, aí pega, joga a embalagem da seringa, aquele que envolve a seringa, né? Dentro do saco branco. Aquilo ali não é material que é infectante, entendeu? Aquilo ali é saco preto. Era isso que eu estava querendo te dizer naquela hora com relação ao preço, né? Aquilo ali é para você jogar gás contaminado, um algodão que você pegou com sangue da pessoa, alguma coisa ali. Isso aí. Aí todo mundo joga tudo junto, aí quer dizer, a empresa que vai estar contratando a firma que vai estar fazendo esse descarte do lixo, você acaba pagando tudo por aquilo ali, né? Você já começa a pagar pelo quilo, né? Porque na verdade é por quilo que... Isso. Né? Perfeito, tem até muitos profissionais dentro da unidade hospitalar. Eu falo isso tanto quanto técnico de enfermagem, profissional, até médico, que tem dificuldade para definir qual é o lixo que ele tem que jogar determinada coisa. Ou tem dificuldade, ou joga de preguiça.
porque de ver aonde tem que jogar o lixo no local que tem que ser jogado. o Entendeu? local Aí joga em adequado, né? qualquer lugar o descarte. Isso aí. Sabe como é que melhora isso, pessoal? Quem que é o responsável pelo resíduo de serviço hospital, de serviço de saúde? Quem que é o responsável? Eu não sei não. Isso aí eu não sei não. Tem que ter alguém responsável. Porque alguém tem que assumir isso aí. Normalmente no hospital o CCIH, né? Tem que ter alguém que faça isso. Tem que ser algum responsável aí, pessoal. E segundo, tem que ser dado treinamento. Constantemente. Por isso que dá treinamento, dá assim, porque o treinamento, eles são oferecidos de acordo com a classe que o profissional é. Por exemplo, eu sou da classe técnica, então vai juntar lá a coordenação junto com a gerente de enfermagem e vai fazer o treinamento adequado para a minha equipe. Aí tem a classe da limpeza. A classe da limpeza recebe o treinamento com a sua equipe para poder fazer o determinado treinamento. E é assim consecutivamente. Você tem que treinar todo mundo para poder ter uma melhoria, senão você vai ter. Senão vai ter falha aí no sistema. Falhando uma parte do sistema, corre risco de contaminação. E fazer os funcionários da limpeza também usar EPI, né? Porque eles vão meter a mão lá, contato direto, para não furar, coitado, furar a mão lá, enfim. Né? Mas, professor, a pessoa responsável pelo descarte, ela trabalha exclusivamente para o descarte ou ela é um cargo agregado ao dela, uma função agregada dela? Então, isso aí eu não vou saber dizer com precisão, não. Mas pela demanda de serviço, a gente sabe que seria ideal se a pessoa fizesse só isso, porque é um trabalho enorme. Mas a gente sabe que nem todo lugar faz isso, não. Eu acho que envolve, eu estou falando a nível hospitalar, envolve toda a equipe, né? Tanto da limpeza, como técnico, como médico, como enfermeiro. Por isso que tem que ter PGR-SS, né? Sim, que é o programa de gerência. Certo, mas aí tem que ter uma pessoa responsável por isso. Tem que ser alguém que comande a equipe, entendeu? O setor, como o Bruno falou, CCIH, que é a parte infectante que toma conta da parte infectante. Mas aí tem que ter, então, na verdade, tem que ter uma pessoa responsável. Uma pessoa nomeada para isso. O ideal seria isso. Tá, gente? Eu sei que não isso acontece, mas tem que ter uma pessoa responsável para assumir Porque mais ou menos assim, por exemplo, a gente, técnico de enfermagem, assim, que trabalha mais com as pessoas, qual que é o tipo de lixo que a gente é acostumado a lidar? É do saco preto, comum, é o do saco branco, que geralmente tem que ter dentro do nosso setor, e o Descarpax. É os três que a gente mais lidar geralmente. É isso aí. E aí, quando a gente termina... Pérfuro cortante. Quando a gente termina de usar o Descarpax, que ele já está no nível, a gente fecha direitinho, sinaliza para a equipe da limpeza vai no setor, deixa um Descarpax novo, e aí esse Descarpax que já está cheio é a equipe que leva para um determinado lugar. Eu acredito que dentro do hospital eles devem trabalhar com terceirizada, que são essas empresas que já vêm para poder pegar o excesso de lixo para levar para um determinado lugar onde vai fazer o descarte final. O descarte final, isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui então. No entanto, ao longo das 3 décadas do Brasil, o resíduo de serviço de saúde foi classificado sob diversas denominações por meio de diferentes parâmetros e conceitos. Ficaram sem uma classificação legal específica até o início da década de 1990. Em 89, o Centro de Vigilância Sanitária, a CVS, da Secretaria de Saúde de São Paulo, lançou um guia para o gerenciamento desses resíduos, que classificava em 3 categorias. Começou assim, pessoal, só que não foi a nível mundial ainda, né? Não, mundial não, perdão, não foi a nível de Brasil ainda, do país.
foi nível só estadual, tá? Começou assim, esse trabalho aí. Ele classificava em 3 categorias: infectantes especiais, que incluíam farmacêuticos, radioativos e químicos perigosos comuns. No entanto, esse tinha apenas efeito técnico e não legal, ou seja, só era efeito para o âmbito do Estado de São Paulo. Embora, entretanto, o manual tinha apenas efeito técnico legal, São Paulo, perdão, perdi aqui. Embora tenha representado um importante instrumento de orientação para diversos serviços de saúde do país. Na década de 1990, a BNT passou a editar uma série de normas técnicas, como a série 12.000, que continha, entre outras, a NBR 12.808, que classificava esses resíduos segundo a mesma classificação do Manual de quem? Manual do Centro Vigilante de São Paulo. E orientação a partir da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Além disso, havia algumas diferentes classificações de técnicos, pesquisadores ou adotados em diversos serviços de saúde, mas sem caráter legal. Ou seja, pessoal, era algo mais estadual, não era algo ainda a nível do Brasil, e nem mundial já era, mas assim, no caso do Brasil ainda estava sendo adotado isso daí, né? Então, além disso, havia diferentes classificações: técnicos, pesquisadores ou adotar diversos serviços, mas sem caráter legal. Não havendo um consenso sobre a classificação deles no Brasil, até que fosse editada em 1993 pela Resolução CONAMA, né, que representou a primeira normatização federal sobre a classificação desses resíduos. Passaram a ser divididos em 4 grupos a seguir. Ou seja, de 3 eu passei para 4 grupos, né? Que é o grupo A, que é os infectantes, beleza? O grupo B, que é os químicos, o grupo C, que é os radioativos, e o grupo D, que é os comuns. Beleza? Não vou entrar em detalhes deles, porque a gente já falou muito sobre eles, né? Mas é só para vocês terem uma noção mesmo. Tranquilo até aqui, gente? Então, a classificação posterior, tá? Então, aí, ó. De acordo com a Resolução CONAMA de 93, a primeira classificação desses resíduos no Brasil foi, em 2001, foi editada, né, a partir do princípio da necessidade de aprimoramento, atualização e complementação do resíduo anterior. Em relação à classificação deles, foram mantidas as mesmas 4 categorias dos grupos, acrescentando-se aos grupos, resíduos do grupo A, que seriam as vacinas vencidas ou inutilizadas, membrana filtrante, equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outras similares. Os objetos perfuro-cortantes, provenientes do estabelecimento prestador de serviço de saúde, resíduos contaminados com excreções, secreções, líquidos orgânicos procedentes de pacientes, resíduos de sanitários de pacientes, materiais descartáveis que tenham entrado em contato com o paciente, lodo de estação de tratamento de esgoto da ET, estabelecimento de saúde e resíduos provenientes de áreas endêmicas, definidos pela autoridade de saúde competente, tá? Ou seja, tudo isso aí foram classificados como resíduos do grupo A. A partir de 5 de março de 2003, por definição da nossa RDC da Anvisa de 2003, 33, né? 33, o resíduo do serviço de saúde passaram a ser classificado em 5 grupos, separando-se em resíduos perfuro-cortantes, antes incluídos no grupo de infectantes, um novo grupo. Ou seja, antes de 2003, os nossos perfuro-cortantes estavam incluídos no infectante. Só a partir de 2003 que foi mudado isso. Ficou claro isso, gente? Ficou ou não ficou claro, gente? Para continuar. Ficou? Ficou, professor. Então, show. Então, vamos lá. Então, aí, 2003, pessoal, só para falar, eu tive aí grupo A, infectantes, tá? Resíduos com possibilidade de conter agente biológico que podem causar risco de infecção por suas características de maior virulência ou concentração. O que é maior? O que é virulência, gente? Alguém arrisca? O que é virulência? Chance de infectar outra pessoa através dos vírus que estão ali? Não só vírus, né? Vírus é de modo geral, mas sim, se infectar a pessoa, né? A chance de infectar é maior, como é que é, né? Isso aí. Serão subdivididos em 7 categorias, denominadas A1 e A7, de acordo com diferentes tipos de resíduos. Pessoal, lembra que eu passei para vocês um trabalho para P2, que eu falei que ia ser um estudo dirigido? Lembra? Todos lembram ou não lembram?
Mais ou menos. Então, a partir de agora não vai ser mais subdividida. Não é Vou mudar. Vocês vão fazer um trabalho para mim de grupo A e grupo B e as suas classificações. Por exemplo, ó, só que vai ser igual foi do seminário, em grupo. Vai ser o quê? Ó? A1 ou A7 do grupo A e do grupo B do B1 ao B8. Ou seja, vocês vão fazer para mim grupos infectantes e grupos químicos. É para fazer digitado, pode ter capa, trabalho, enfim. Esse pode ser todo digitado. Diferente do que eu passei para P1, óbvio, né? Só que esse aqui não é para entregar agora, é para entregar até dia 18 de novembro. Beleza? Combinado? Não, professor, calma aí, você falou muito rápido. Combinado. Pode repetir? Vamos lá, repetindo. O trabalho é para fazer sobre o grupo A e sobre o grupo B. Em grupo, grupo A, do grupo A1 ao infectante. A7 do infectante e do B1 ao B8 do químico. Calma aí. 1 a 7, infectantes e o outro o quê? Do B1 ao B8. B1 ao B8, químico. Em grupo. O que vocês vão falar? Vocês vão falar sobre os resíduos, normalmente, né? Falar sobre cada um deles, o infectante, falar sobre o químico, e escrever um pouco deles e falar o que são eles, tal, normal, e vão entrar nessa subdivisão. E vão classificar. Qual que são os B1? Os B1 são resíduos tal. Aparecem no ambiente tal. É isso que eu quero. Gente. Só isso. Não tem nada de... É só escrito, no caso, né? Não precisa apresentar nada disso não, né? Não, é só escrito. Ô, professor, deixa eu fazer outra pergunta. O senhor passou um trabalho que era para entregar agora dia 16/10, segunda-feira, que é o prazo, não é? Isso. Até segunda, então, pode fazer. Isso, até segunda. Tá. Ô, professor, deixa eu te fazer. Eu tô em casa porque eu acabei de fazer uma cirurgia. Eu poderia enviar esse trabalho por e-mail para o senhor? Tá, você tem como pedir para alguém passar e pegar na sua casa, não? Professor, acho que eu não tenho como fazer isso. Porque ninguém mora perto de mim. Então você pode me entregar depois. Você vai ficar quanto tempo dentro de casa? Porque eu preciso ser pessoalmente esse trabalho aí. Eu tenho 90 dias de atestado. Mas eu posso ver se alguém pode descer ali e entregar. Isso, faz favor para mim, por favor. Até Tem que ser entregue pessoalmente, porque eu vou pegar isso todo mundo ele físico, tá bom? Tá, beleza. E a capa pode ser à mão, porque eu não tenho como sair pra rua. Pode ser. Tá, obrigado. Não. Bruno. Oi. Então, assim, só para poder eu entender aqui a parte do nosso trabalho em grupo. Somos 7 grupos, você está dividindo entre grupo infectante e grupo não infectante. Né? A parte do infectante e não infectante. E químico, todo mundo vai falar sobre o mesmo tema, na verdade. Todos vão falar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, os infectantes e não infectantes, correto? Isso, infectantes e os químicos. Tá. Desse slide, dessa parte do slide agora que o senhor está falando, né? Do A1 ao A7. Isso, A1 ao A7, do B1 ao B8. Isso aí. Perfeito. Tá ótimo, então. Isso para o dia 18 de novembro, né? Isso aí é só depois, isso. Tá ótimo, então, perfeito. Agora, eu vou aproveitar aqui e tirar mais uma dúvida. O trabalho que o senhor passou, né, aqui para ser entregue na segunda-feira, é para P1, correto? Correto. Tá, porque a P1 eu não fiz, eu vou fazer segunda chamada. Então, esse eu não faço, né? Não, você faz sim. Eu faço também? Faz sim. Tá. Tá ok, então. Professor, licença, sou eu de novo. Esse trabalho vai valer nota para P1, né? Qual deles? Esse, sem ser esse agora, o outro. O outro, sim. Esse agora é para P2. Então, eu já estou com nota boa no senhor, nem preciso fazer, né? Olha, não, claro que sim. Se você tá com 10, por exemplo, fica... Estou com 9,5. Então, mas aí você vai ganhar até um ponto. Você pode somar mais meio pontos na P2, se você quiser, claro. Entendi, tá bom, obrigado. Eu acho que vai ser bom você fazer, porque aí você tem um extra, né? Não, vou fazer, com certeza. Professor, o senhor vai deixar disponível no AVA esse tema do trabalho de agora para P2? Não, pessoal, tá no slide. Eu tirei do slide mesmo. Só vocês seguirem aqui, ó. A1 ao A7, B1 ao B8. Tá bom? Tá no slide 22. Tá bom, professor. Obrigada. Não, nada. Então, Continuando aqui. É só escrito mesmo.
Não, esse aqui agora é só escrito. O outro também, nenhuma para apresentar não, gente. Professor, tá esse pra trabalho é entregar. para qual dia mesmo? Esse de agora? Esse de agora é para dia 18 de novembro. Tá bom, Professor, obrigada. pode ser digitado ele? Por Pode, esse aqui pode. O outro a gente tinha Outro combinado, em né? mãos, tá, beleza. Beleza? Professor Bruno, última Oi. pergunta. Esse trabalho do dia 16/11 é para entregar em mãos ou por e-mail? Não, esse aí vocês podem mandar para o Word para mim, formato Word, do trabalho normal. Ou por Tá. e-mail também. O único que para Tá bom. entregar em mãos é aquele que vale 1 ponto. Tá bom, tá bom, tá bom. Que vale 1 Obrigada. ponto na nota. Porque esse aqui, cada um vai valer 1 ponto, né? Vamos entregar 2, vamos entregar, por favor, 2 separados. Ou vocês entregam 2 separados, ou entregam 2 juntos. A química junto com o infectante junto com o químico. Mas aí vai valer total de 2 pontos. Aí eu vou avaliar separado, tá bom? Tá bom. Beleza? Tá. No caso, então, pode montar separado, é isso que você falou? Se preferir, pode montar separado. Ah, tá. Pensei que fosse tudo junto. Não, se for tudo junto também, mas é que eu falei, eu vou avaliar 1 por 1, eu vou avaliar separado, porque tem que somar 2 pontos, então eu vou avaliar separado. Tá, beleza. Beleza? Show? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Então eu tenho aqui grupo C, radioativos, contaminantes com radionuclídeos, devendo as seguintes determinações técnicas legais da CN, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, né? O grupo D, resíduos comuns, qualquer resíduo não contaminado, não pode provocar acidente. O grupo E, que são os perfuros cortantes. Essa categoria inclui objetos e instrumentos que possuem cantos, bordas, pontos de protuberâncias rígidas e agudas, cortantes ou perfurantes. Beleza? Pessoal, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, a classificação, porque a gente já falou anteriormente, tá? Só é repetido, tá um pouco repetitivo aqui. Vamos passar. Essa questão de volume gerado também eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma noção, falar bem aqui, é que isso vai depender da evolução da região, tá? Das cidades, dos países europeus, olha só, né? Ou seja, no Brasil, pessoal, vamos lá, ó. Então, em relação aos resíduos sólidos urbanos, representam de 1 a 2% do número geral, tanto no Brasil como nos países europeus e norte-americanos, o que não reduz absolutamente a importância e a necessidade de você fazer esse gerenciamento aí, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, aqui, ó, só para deixar claro, aqui, ó, em países de menor renda per capita, o volume de resíduos gerados por serviços de saúde costuma ser menor do que em países de maior renda, né? Porque, ou seja, eu tenho uma menor aplicação nisso porque eu não tenho tanto recurso, né? Isso aqui é só de modo geral, pessoal, é tranquilo essa parte de volume gerado. E os fatores aqui que vai determinar, né? Esse gerado é o tipo de natureza do estabelecimento, que tipo de assistência ele faz, o grau de complexibilidade, os itens são descartados, reutilizados, são tratados, né? Pacientes atendidos também naquele local vai gerar um volume ali. O número de leito também que pode estar ocupado ou não ocupado, o sistema de manuseio desses resíduos nos hospitais, tudo isso vai identificar a quantidade que vai ser gerada, né? Então, tem alguns riscos, pessoal, que são gerados, né? A questão da periculosidade, se é físico, químico, biológico, química, é contagioso, né? Então, tudo isso aqui também, o tipo de agentes também, posso gerar o tipo de agente biológico, por exemplo, são micro-organismos, são geneticamente modificados ou não, são parasitas, são células, enfim, se são agentes químicos, tudo isso vai você tem que ser estudado para saber as medidas corretivas, preventivas, que medidas devem ser tomadas, como é que devem ser transportados esses resíduos, enfim, né? Estou dando um geral, tá, gente? Um geralzão, porque vocês devem ter uma noção, pelo que eu compreendi, qualquer coisa vocês param e podem perguntar, tá? Ficam à vontade. Eu volto a explicar aí. Estou explicando de modo geral porque eu acredito que vocês têm um certo conhecimento já sobre isso. Se não tiver, pode parar e me perguntar, beleza? Então, pessoal, de acordo com a classificação dos agentes biológicos, eu botei aí, ó, classe 1,
risco baixo individual para o trabalhador e baixo para a coletividade. E também apresenta uma baixa probabilidade de causar doenças. Classe 2, risco individual moderado para o trabalhador, baixa probabilidade de disseminação para a coletividade e pode causar doenças. Só que apresenta o quê? Vão apresentar meios que vão ser eficazes. Você fazendo a profilaxia ou o tratamento, ou seja, não são tão riscos assim. Riscos, o 3, individual elevado para o trabalhador e probabilidade de disseminação coletiva, ou seja, tem uma chance de se disseminar, né? Podem causar doenças graves ao ser humano, mas nem sempre, ou seja, alguns casos sim, em alguns casos não, vão apresentar uma mistura de profilaxia ou tratamento. E a de risco 4 é tudo o mais grave possível. Risco elevado para o trabalhador, probabilidade elevada de disseminar para a coletividade, pode ser transmitida de um indivíduo para o outro com facilidade, né? Com isso, não tem uma profilaxia e nem um tratamento adequado, como, por exemplo, era o Covid há um tempo atrás, que era uma doença que a gente não conhecia. Beleza, pessoal? Ficou claro essa parte de risco aqui? De classificação de agente biológico? Sim ou não? Sim, sim. Então, beleza. Então, eu vou passar, tá? Então, pessoal, é a parte de gerenciamento aqui, né? A parte de gerenciamento, pessoal, tá aqui, ó. Para resumir aqui, que eu quero passar para vocês. É a diferença, ó. Isso aqui é importante para a prova, vai lembrar, ó. A gestão, quando eu falo de gestão, ó, é a utilização para definir decisões, ações e procedimentos referentes à tomada de decisões estratégicas e a organização do setor, envolvendo instituições políticas e instrumentos de meios, ou seja, é a gestão do modo geral. Já o gerenciamento de resíduos, eu vou focar somente no gerenciamento de resíduos. Aqui é como se fosse o diretor geral e aqui é como se fosse alguém responsável pelo gerenciamento de resíduos. Refere-se a hábitos ao quê? Aos termos técnicos e operacionais envolvidos nas ações realizadas com os resíduos, envolvendo os fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho, visando a prevenção, redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e recuperação de energia e o destino final desses resíduos sólidos. Tá? Ou seja, essa é a diferença que eu vou ter entre a gestão geral e a resíduos de gerenciamento sólidos. Ficou claro isso, gente? Ou não? Fala para mim, por favor. Sim. Vocês entenderam a diferença? Desculpa, professor, pode repetir, por favor? Vamos lá, então. Ó. O gestão geral, pessoal, é uma decisão geral que eu vou tomar. Eu vou tomar ele como um todo, tá? Do hospital, por exemplo, ó. Quais são as decisões que eu vou tomar, as ações, decisões estratégicas, a organização de cada setor separado, eu vou envolver instituições políticas. Quando eu falar de gerenciamento de resíduos sólidos, eu vou preocupar só com essa área, só com resíduos sólidos. Com a administração dos resíduos sólidos, como é que eu vou gerenciar eles, o fator econômico, ambiental, desempenho, só tudo isso voltado somente para resíduos sólidos. Ficou mais claro agora? Sim, entendi agora. Então, show, então. Continuando. Então, pessoal, ó. Então, ó, o procedimento de gestão, planejamento, implementa a partir das bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção desses resíduos gerados, né? Seguros de forma eficiente. Então, pessoal, esse nosso gerenciamento, ele deve abranger todas as etapas do manejo dele, tá bom? Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Em relação ao quê? Isso aqui é importante, das etapas, né? A geração desse resíduo, a segregação desse resíduo, o acondicionamento desse resíduo, o armazenamento deles, que é importante, a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e destino final. Tudo isso aí é importante, beleza? Certo? Beleza? Então, isso aí, geralmente, envolve também a competência dos municípios, essa questão de organizar e prestar serviço para levar, ou contratação do município para poder levar esse resíduo até a parte final dele. Ficou claro esse pedacinho aqui, gente? Sim. Ficou, professor. Beleza. Então, olha aí, ó.
Responsabilidade sobre o regime de serviço de saúde e elaboração do quê? Do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Conforme definido na atual legislação nacional, da RDC da Anvisa de 2004 e na resolução da CONAMA de 2005-358, é considerado gerador de resíduos de serviço de saúde, isso que é importante, hein? Qualquer tipo de estabelecimento prestador de assistência à saúde humana e animal, bem como serviços correlacionados. A responsabilidade dele, do resíduo de serviço de saúde, é do estabelecimento de saúde do gerador. Ó, importante lembrar isso, hein? Desde a produção até o final desses resíduos. Embora as administrações públicas municipais tenham assumido ao longo da história a coleta e o transporte e o tratamento à disposição final dos tipos de resíduos, juntamente com os demais resíduos sólidos do Brasil. Muitos municípios brasileiros ainda continuam assumindo essa responsabilidade ou intermediando serviços. Tudo dirigente ou responsável técnico pelo serviço de saúde, segundo a RDC da Anvisa, né? 306 de 2004. Eu preciso elaborar, muito bem elaborado, o quê? O plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que deve ser baseado nas características de classificação dos resíduos gerados, estabelecendo as diretrizes desse manejo desses resíduos. Beleza? Então, eu devo prestar atenção o quê? Na coleta dele, no transporte, produção final. Tudo isso já foi falado, tá certo? Ou seja, a responsabilidade da elaboração desse planejamento pode ser de vocês futuramente, caso existem possibilidade de vocês assumirem essa responsabilidade. Então, pessoal, eu vou resumir aqui agora. Do manejo, o que é importante no manejo, né? Primeiro, eu tenho que separar ou segregar ele, né? Eu vou separar e segregar, certo? Vou acondicionar ele, você já sabe o que é acondicionar, né? Vou identificar ele, precisa estar bem identificado. Vou fazer essa coleta, vou armazenar ele e vou levar o quê? Ao local de apresentação dele, ou chamado abrigo desse resíduo. Beleza? Que é a parte final. O tratamento, a disposição final, pessoal, vai depender. Ó. Então, proporcionar uma solução segura e eficiente para esses resíduos atualmente, um dos principais problemas. Não só nos Estados Unidos, como no Brasil. E em outras partes do mundo também. Pois ainda não há fundamentação científica que assegure o melhor método de tratamento e destinação final desses resíduos, sem que causem dano à saúde humana e ao ambiente. Isso acaba dificultando a tarefa dos geradores e administradores públicos de optar por um método que cause o mínimo de impacto ao meio ambiente e à saúde pública. Todo esse processo deve ser planejado, como eu falei com você já, né? Seguido a política de gerenciamento de resíduos do país, do estado e do município. Recomenda-se a implementação de sistema de tratamento e a disposição final desses resíduos de forma integrativa e consorciada, que fica condicionado a licenciamento e monitoramento periódico pelos órgãos ambientais que objetificam a proteção de saúde pública e do meio ambiente. Ou seja, né? Eu tenho que ter os órgãos lá trabalhando, ambientais também, além da Anvisa, por exemplo, para poder fiscalizar isso aí, tá? Até aqui tá tranquilo, gente? Sim. Então, beleza. Tá quase acabando, tá? Então, o tratamento desse resíduo é definido pelas atuais normas, né, no país desses resíduos, como um conjunto de técnicas ou processos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas de cada resíduo, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes biológicos dos resíduos ou ocupacionais também, ou resíduos ocupacionais, ou dano ao meio ambiente. O tratamento deve ser realizado no próprio serviço que é gerado, pessoal, ou em outro local, desde em condições seguras para o transporte entre o local e o outro foi gerado esse resíduo, podendo levar ao tratamento. Então, os sistemas para o tratamento de resíduos e serviços de saúde devem ser o objetivo do licenciamento ambiental, de acordo da Resolução CONAMA 237 de 1997, e são passíveis de fiscalização. Isso aqui é importante, né? De controles pelos órgãos de vigilância sanitária e também de meio ambiente. Eu já falei sobre isso aí, estou repetindo de novo. Tranquilo até isso? Até aqui, gente? Está fluindo legal?
Tá sim, professor. Então, beleza. E a disposição final dele, que consiste na disposição do resíduo no solo, desse resíduo no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo os critérios técnicos de construção e operação e com licenciamento ambiental, de acordo com a resolução da CONAMA, que a gente já falou sobre ela, brevemente tocando só nela, podendo ser o aterro sanitário ou o aterro industrial, de classe 1. Essas exigências têm como base assegurar a proteção do meio ambiente e a saúde pública, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposição final do ambiente adequado e a distribuição é ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos e riscos à saúde pública e à segurança e minimizar os impactos ambientais adversos. Destacam-se a diferenciação de que os resíduos no Brasil passaram a ter com essa nova política nacional, ou seja, não é mais previsto que os resíduos com possibilidade de tratamento prévio para recuperação, reutilização ou reciclagem sejam dispostos mais nos aterros sanitários, ou seja, os resíduos que eu posso recuperar, reutilizar ou reciclar, eles não têm que estar mais no aterro sanitário. Show? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. E para a gente finalizar, considerações finais, os resíduos gerados em serviços de saúde, sejam de origem biológica, química ou radioativa, em qualquer estado, sólido, líquido ou gasoso, podem representar um risco à saúde humana e ao meio ambiente, se inadequadamente manuseados e gerenciados. Destaca-se o potencial de risco à saúde ocupacional, como material biológico do tipo de sangue e hemoderivados, assim como os materiais perfuro-cortantes em relação à hepatite B, C e AIDS. Além desses riscos, vale destacar a importância de se voltar a atenção para os resíduos do grupo B e químicos, e também manter a organização segura e eficiente do gerenciamento dos resíduos do grupo C, radioativos. Apesar da existência de diretrizes técnicas legais para o gerenciamento de serviços de saúde no Brasil, o país ainda continua carecendo de políticas públicas mais eficientes quanto ao sistema de tratamento e disposição final desses resíduos. A falta de definição e orientação técnica a esse respeito. Além disso, é de fundamental importância que os gestores de serviços de saúde e os gerentes aí, ó, porque eu falei para vocês, tem esse cargo aí, e de gerentes de rede de serviços de saúde sejam capacitados para melhorar, compreender a importância e responsabilidade de suas ações, com vistas à minimização de resíduos e de custos, bem como de possíveis danos recorrentes de um gerenciamento inadequado ou irresponsável. E é isso, pessoal. Ficou claro, gente, até aqui, essa parte? Sim. Todo mundo compreendeu? Pelo menos teve uma ideia legal? Não vai ficar tudo claro, que eu sei. Com o tempo, vocês vão compreender melhor. Beleza? Então, pessoal, eu vou fazer a chamada aqui agora, tá? Gente, só um minutinho, tá? Vou abrir aqui agora. Beleza. Pessoal, só vou colocar aqui rapidamente, tá? O total de aula que já foi dado aqui e já vou fazer chamada, tá? Professor, essa é a aula 6 ou 7? Essa é a aula 6. Ah.
A 7 é a poluição do solo. Que vai ser a nossa próxima aula. Professor, a minha internet está bem ruim. Já vai começar a fazer a chamada? Jô, agora. Vamos lá, rapidinho. Alice, tá aí? Presente. Alícia. Alícia, tá aí? Alícia? Pessoal, respondem para mim aí para acelerar, por gentileza. Por favor. Tá demorando a responder, não está presente. Então, já vamos lá, então. Você falou? Amanda Silva. Professor, você falou Alice? Alícia. Alice eu falei também. Aí você me respondeu. Ah, tá. A Alice tá na aula, é porque ela foi para casa, ela tá de moto e sem internet. Tá. Alícia. Não tá aí, né? Amanda Silva. Amanda Venâncio. Presente, estou aqui. Ana Lívia. Presente. Ana Paula Matos. Presente. Ana Paula Soares. Presente. Andréia. Presente. Andresa. Vamos lá, pessoal. Andresa, tá aí? Beatriz. Presente. Bruna. Presente. Bruno de Andrade. Presente. Bruno Pereira. Bruno Pereira. Bruno Roberto. Presente. Camila. Presente. Karina. Presente. Cristina. Cristina. Daiane. Daiane. Presente. Daniele. Presente. Danilo. Presente, pô. Por isso que eu falei do caderno, entendeu? Para mim vai ficar mais fácil. Darlane. Presente. Eliane. Porque com o caderno eu levo para faculdade, entendeu? Penaide. Presente. Fernanda Carolina. Presente. Fernanda da Silva. Presente, professor. Fernanda de Oliveira. Presente, professor. Fernanda Kelly. Presente. Fernanda Paula. Fernanda Paula. Geise. Presente. Gilcimari. Presente. Gilvana. Gilvana. Júlia. Presente. Glauco. Presente. Isabel. Presente. João. João Felipe. Professor, Oi. Giovana tá aqui, que eu tava no fone, eu não sei se tu ouve quando a gente tá no fone.
Vamos lá. João Felipe. Josias. Presente. Juliana. Presente. Camille. Camille. Cauane. Presente. Caiane. Presente, professor. Larissa. Presente. Luciana. Presente. Lucinéia. Presente. Maria Eduarda Alves. Presente. Maria Eduarda Quintes. Presente, professor. Marília. Presente. Mário. Mário. Michele. Presente. Milena. Presente, professor. Mirelle. Presente. Mônica. Mônica. Neidiane. Presente, professor. Paloma. Presente, professor. Paula. Paula Adriene. Presente. Paula de Carvalho. Presente. Paulo. Presente. Priscila. Priscila Santana. Presente. Presente. Priscila Silva. Priscila Silva. Priscila Valentim. Priscila Valentim. Rayane. Presente. Roberta. Presente. Rosângela. Rosângela. Sabrina. Presente. Samantha. Presente. Sandra. Presente, professor. Simone. Presente, professor. Tainara. Tainara. Tainara, tá aí não, né? Tatiane. Tatiane Campos? Campos, isso. Eu, presente. Tatiane Santos. Tatiane Santos. Thaísa. Thaísa. Tiago. Presente. Valdirene. Valdirene. Presente. Valesca. Valesca. Viviane. Viviane. Beleza, então. Professor, pega aí que surgiram perguntas. E aí vão te perguntar aí. Aqui já acabou a chamada? Acabou, Karina. Pergunta aí. Professor Bruno, Oi. Só mais uma pergunta do trabalho. Todos os grupos vão ter que falar sobre os dois temas que você abordou, infectantes e químicos, certo? Certo. É isso, né? Isso. Tá bom, né? Obrigada. Nada.
Professor, aqui é Júlia Lemos. Tá me escutando? Tô. Novamente, é a segunda vez que o senhor não me chama na chamada. Deixa eu ver aqui. Você procurou ver lá? Sim, eu entrei em contato com a secretaria, eles disseram que estava tudo certo. Até então. Mas aí tem que estar aqui na lista para mim. Entendeu? Tem que ver. Porque não está na lista aqui, não. Sim, é. Peraí, deixa eu ver aqui de novo aqui. Vou olhar um minuto. Fala para ele. Você falou que não está na minha lista? Falei. Então, aí eles têm que adicionar você aqui. Eu vou ter que falar com o coordenador, então. Professor, o senhor tem que procurar ver essa questão aí com a coordenadora, porque quando nós iniciamos em aula, assim que iniciamos, a gente tinha 75 alunos, hoje aí tá aí nas aulas aí apresentando 62, então, assim, eu acredito que teve muita desistência. Aí, de repente, o senhor pode estar chamando colega aí que nem está mais na turma. Provavelmente sim. E detalhe. E o caso dela, tá aí. Deixa eu tentar ver se o nome dela tá na outra. Você tá na outra lista. Só um minutinho. Vou tentar ver aqui se tá na outra lista. Só se jogou para outra lista. Se não tiver, aí tem que falar com eles lá. Vou ter que ver isso aí, porque não tem como. Aí é eles que resolvem isso, entendeu, gente? Eu só faço baseado na minha lista aqui. Ó. Qual o seu nome mesmo? Você falou? Júlia Lemos. Então, você não tá nem numa nem na outra. Tem que falar para eles jogarem seu nome no sistema. Contato com eles novamente, tá bom. Tá bom? Fala para eles assim, o professor falou, vou falar, o professor Bruno falou que não tá no sistema dele. E não aparece meu nome lá. Ou seja, já é a segunda vez. Desde o começo, não tá? Júlia, você tá desde o começo, não tá? Você tá desde o começo, não tá? Desde o começo. Só essas duas últimas aulas que meu nome estava. Tem que ver se você está matriculada. Vê se você está matriculada na disciplina, às vezes pode ser isso, alguma coisa do tipo. Você só está tendo problema com a minha disciplina, é isso? Oi? Sim. Provavelmente, Júlia, Sim, só. você não deve estar matriculado na minha disciplina, não. Será que não é isso, não? Tem que dar uma olhada também nessa questão aí da disciplina, porque a gente teve uma colega que estava falando que a gente tem que entrar na disciplina do professor e marcar lá, e tá vendo a destino, o exemplo. Eu quero adiantar para poder a matéria aparecer, porque se não ir marcando lá a disciplina, você nunca viu, então como que vai aparecer a matéria do professor para você? Tem que dar uma olhada nessa questão aí. Professor, Oi. no começo meu nome também não estava constando numa matéria online, Marilei, e eu fui lá na faculdade e eu não estava matriculada, e eles fizeram todo o conserto direitinho na pasta dela, aí eu passei a existir. Aí, ó, viu, Júlia? Vai lá, faz esse favor para mim, tem que ser você mesmo. É por isso que eu achei estranho essas coisas, para ter que ir lá pedir para eles lá avisar que você não está na minha matéria. Pode deixar. Tá bom? Beleza? Karina, tá com a mão levantada? Pode perguntar. Karina, pode falar, Karina. Desculpa, professor, que eu tô com a boca cheia. Não, já sanei minha dúvida, desculpa. Então tranquilo, então. Então, pessoal, vou parar de gravar aqui, tá? Beleza? Professor, bom dia. Oi. Pode falar. Professor, para a gente que trabalha, professor, essa aula do senhor fica muito complicado para a gente. Muito ruim para mim, principalmente. Onde eu trabalho, a internet é ruim, desconecta toda hora, não tem sinal de telefone aqui, é horrível. E eu fico aqui na luta para poder fechar
mesmo tempo trabalhando. Assim, quando chega o dia do senhor, eu até desculpa, mas me causa tão desânimo, porque é tanta tribulação para poder assistir aula que fica complicado. Eu estou com menor nessa matéria, mas mesmo assim, eu queria que fosse bem diferente, como as outras aulas, à noite, dia normal para a gente, não em hora de trabalho, que fica muito ruim para quem trabalha. Quem não trabalha, beleza, agora quem trabalha é muito ruim. Bem horrível mesmo. Eu sei, pessoal, mas infelizmente a gente tenta se adequar, né? Mas vocês têm uma vantagem ainda sobre isso. Vocês conseguem assistir a aula de novo, né? Porque a aula vai estar gravada, né? Então ela fica gravada. Então tem o lado ruim e o lado bom, né? Beleza? Ô, professor, só para poder fazer uma colocação aí no que o colega está falando, é por isso que, por exemplo, eu não sei qual é o trabalho dele, mas eu que sou plantonista, quando eu estou de plantão, eu prefiro pegar e não misturar trabalho com a aula. E aí, por isso que existe a justificativa de faltas. Eu prefiro estar preenchendo a justificativa de falta e estar enviando para o senhor para sanar essa falta aí, do que estar nessa tribulação de estar no trabalho, o setor que eu trabalho é corrido, não tem como ficar assistindo aula. Aí, para não ficar naquela situação de liga aqui a aula, ficar a aula online aqui, liga, aí para o senhor estar falando e eu não estar nem na aula, entendeu? Não prestando atenção, não vendo nada, não assistindo, eu prefiro ser justa comigo, entendeu? Eu prefiro pegar e fazer a justificativa de falta e depois eu assisto a aula quando eu estiver no meu ambiente, no meu lar. E o dia que eu estou em casa, como hoje, eu podendo assistir, eu vou pegar e vou assistir e vou interagir na aula. Por isso que eu acho melhor fazer isso daí. É só para poder fazer uma colocação aí para poder as pessoas que trabalham no final de semana, que eu sei como que é, quando a pessoa está de trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, tem um lugar que não deixa você ficar com acesso a telefone todo o tempo, entendeu? Então, é melhor fazer isso daí. Mas, pessoal, eu falei com vocês também. A vantagem de vocês, de um lado, é que a aula está gravada. Eu sei, pessoal, eu sei que não vai dar para ser mil maravilhas, porque não é, tá? Não adianta falar que a aula remota é muito bom. Tem as vantagens e suas desvantagens. Nem sempre vai ser bom a aula remota, mas a aula presencial, às vezes, também depende. Né? Depende do conteúdo, depende de tudo. Pessoal, tá liberado já? Já. Vou parar de gravar aqui. Tá, beleza. Obrigado, um abraço.